É um grande prazer estar aqui e um prazer duplamente especial porque estamos a falar das mulheres negras afro-caribenhas é um diálogo que vai além das fronteiras, não é? Temos aqui pessoas angolanas também e acho que isso é muito forte, é muito poderoso porque reunimos mulheres negras de vários contextos, mas que no fundo partilham histórias comuns, né? E o mês de julho é muito especial porque ontem celebramos o Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha, mas no dia 31 de julho vamos celebrar o Dia da Mulher Africana. Isso precisa de ser reforçado. São duas datas históricas que combinam, que casam, não é? Apesar de esta celebração começar apenas em 92, né, da Mulher Negra afro-latina e caribenha, o Dia da Mulher Africana foi ainda estabelecido em 1962 para destacar o papel essencial das mulheres africanas na luta pelas independências, porque as mulheres africanas nunca foram passivas no processo de descolonização do continente, sempre deram o melhor de si, estiveram na linha da frente, apesar do histórico ou do passado invisível, né, que se vende, mas mulheres africanas sempre estiveram na linha da frente. Temos diversos exemplos. Você aí do outro lado pode já ter ouvido falar de Samora Machel, mas não ter ouvido falar de Josina Machel e o seu grande papel à frente do grupo feminino da Frelimo na altura, não é, que foi um dos maiores partidos, que é um dos maiores partidos de Moçambique, aquele por via do qual a independência também foi proclamada. Você já deve ter ouvido falar de Agostinho Neto, mas provavelmente não tenha ouvido falar de Olinda Rodrigues, não tenha ouvido falar de Irene Cohen e tantas outras mulheres que também estiveram lá, pegaram em armas, não ficaram apenas na função de cuidado, nessa função habitual de servir alimentos, de cuidar, mas mesmo aquelas que ficaram nestas funções devem ser igualmente reconhecidas, porque era fundamental que os soldados, que os guerrilheiros comessem, que eles fossem curados das doenças e dos ferimentos. Então, também uma excelentíssima contribuição que as mulheres africanas deram. Igualmente, as mulheres latino-americanas, Teresa de Benguela e tantas outras que têm sido felizmente agora reverenciadas, mas que durante muitos anos foram invisibilizadas por essa coisa do machismo, nessa coisa do patriarcado, esse sistema que subalterniza, que inferioriza as mulheres, independente da cor, da classe social, mas obviamente nós mulheres negras acabamos por sofrer muito mais por todo esse contexto de racismo que assola o Brasil, a América Latina, África e o mundo inteiro, né? Então, o que essas duas datas têm em comum? Eu acho interessante fazer essa ligação. As duas têm por objetivo principal visibilizar as mulheres, não é? Visibilizar, trazer à tona, ao de cima, todas as suas fortalezas, todas as suas contribuições. E também tem em comum porque, assim como mulheres do Brasil, mulheres da América Latina enfrentam problemas como o sexismo, o racismo, o classismo, a exclusão social, mulheres africanas dentro do continente sofrem, né, com estas situações também, enfrentam os mesmos problemas. E eu, nessas falas, eu gosto muito de trazer dados, então permitam-me aqui trazer alguns dados. Nós já sabemos que somos maioria, não é? No Brasil, no mundo, em África, somos maioria, mas, como disse a companheira, somos minorizadas, não é? Constantemente nós estamos atrás, nós ficamos em desigualdade, estamos numa posição de desvantagem perante os homens e também perante mulheres brancas, geralmente, né? Então, aqui alguns dados muito rápido. Por exemplo, no Brasil, as mulheres negras ganham, em média, 44% a menos que os homens, de forma geral. As mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio, são as maiores vítimas de abuso sexual, são as maiores vítimas também de encarceramento. Então, são várias situações que dialogam, né? Essas dificuldades que as mulheres negras enfrentam aqui no Brasil também são enfrentadas por mulheres negras no continente africano. Em termos de representação nos espaços de tomada de decisão, as mulheres também continuam a estar
em desvantagem. Então, quando nós vamos olhar para todos esses dados, para todos esses números, por exemplo, em Angola, mulheres também constituem 52% da população. Mas onde elas estão? A maioria no setor informal. São mais de 70% dos trabalhadores do setor informal em Angola, isso segundo a SOGE, que é uma organização que se dedica ao trabalho doméstico, ao estudo, né, de trabalho doméstico, trabalho informal. Mais de 70% dos trabalhadores no setor informal são mulheres. Por exemplo, nós temos ainda uma subrepresentação também nos espaços de tomada de decisão. Se são os homens que tomam decisões, como é que eles vão adotar políticas que de facto respondam às principais necessidades das mulheres? Falta sensibilidade, não é? Então, nós temos as chamadas políticas afirmativas, aquelas que servem para corrigir desigualdades. No entanto, quem elabora essas leis? Quem faz com que essas leis sejam cumpridas? Geralmente é sob o ponto de vista masculino. Então, dificilmente essas leis vão corresponder exatamente àquilo que as mulheres precisam. Se continuarmos ainda a ser subrepresentadas nesses espaços de tomada de decisão, certamente os nossos problemas não serão resolvidos. Um exemplo. Em África, a média de mulheres no parlamento é de apenas 24% a 26%. São cerca de 55 países membros da União Africana. E destes 55 países, a média de representação de mulheres é de 24% a 26% no parlamento. Em outras instâncias, apenas o Ruanda e a Namíbia atualmente se destacam, porque já atingiram mais de 60% de representação no parlamento e nos espaços de tomada de decisão de forma geral. A Namíbia destaca-se porque agora tem uma presidente mulher, vice-presidente mulher, a Assembleia Nacional tem uma mulher também na liderança. São avanços que nós precisamos assinalar, mas ainda olhar para o continente como um todo, 24% ou 26% de média é baixíssimo, não é? Tendo em conta a dimensão do nosso continente. Então, vamos continuar a ter os problemas de subrepresentação, vamos continuar a ter os problemas de ineficácia, ineficiência das políticas públicas, porque justamente falta esse olhar feminino, essa presença feminina nos espaços de tomada de decisão. E com tudo isso, também temos a questão da escolarização, né, os níveis de escolaridade que são mais altos para os homens do que para as mulheres, por exemplo, tanto aqui no Brasil quanto no continente africano, e tudo isso faz com que o rosto da pobreza continue a ser feminino. Quando nós estamos a falar da feminilização da pobreza, estamos a falar justamente de todos esses indicadores sociais que sempre colocam as mulheres nos espaços subalternos, que sempre apresentam as mulheres em desvantagem. Então, o rosto da pobreza em África e no mundo ainda é feminino, por conta de tudo isso que eu acabei de mencionar. Estamos em maioria no setor informal, somos as menos escolarizadas, temos maior dificuldade no acesso a serviços de saúde, com destaque para serviços de saúde sexual e reprodutiva. Ainda há mulheres que morrem a caminho das maternidades, porque não há maternidades suficientes nas localidades rurais, nas localidades mais afastadas. Então, vamos continuar a carregar isso. Mas, como eu disse também anteriormente, os números vão mudando, a tendência vai mudando um pouco em função das lutas das nossas ancestrais, daquelas que estão conosco até agora e das lutas de cada uma de nós aqui presente, né? Porque eu penso que esse espaço de diálogo também é um caminho para continuarmos a marchar, né? Para continuarmos a reivindicar, a denunciar injustiças. São momentos muito importantes, essa conexão entre africanas do continente e africanas da diáspora é fundamental para trazermos aqui não só as nossas dores que são comuns, mas também destacarmos aquilo que já conseguimos conquistar atualmente. Termos uma mulher na presidência da Namíbia, na presidência da Tanzânia, uma mulher como a Dilma Rousseff, por exemplo, na presidência dos BRICS e outros países e outros espaços, são marcos que nós precisamos assinalar, não é? E ver que a luta final não foi vã das nossas ancestrais. E eu tenho certeza que muitas delas agora estão felizes, estão honradas conosco e que continuamos a movimentar estes espaços. No entanto, a caminhada é longa, né? Precisamos seguir para reverter o cenário atual,
mas que também nos dá aí algum acalanto. Só uma parte, essa semana eu participei de uma formação com a professora Conceição Evaristo e foi um momento extraordinário, né? Assim, arrepiante porque conseguimos é uma biblioteca viva no nosso meio que nós precisamos ainda aproveitar, mas que mostra que apesar de todo o sofrimento, de tantas cicatrizes, de tantas dores, ainda é possível seguirmos. Ontem ela era uma mera mulher negra. Hoje é uma mulher negra potente, uma das maiores escritoras de língua portuguesa, eu posso assim afirmar. Não é? Então, precisamos continuar a trazer aqui essas referências para amenizar um pouco as dores que nós carregamos, que nós sentimos.